Sansão, a história de Sansão mostra que a salvação é muito difícil, não é fácil alcançar a salvação. É com combates árduos, difícil. Nós vemos a história de Sansão. Sansão era um homem de Deus. Era um homem de Deus, um homem temente. E foi salvo, mas caiu várias vezes no pecado. Sansão foi um dos homens de Deus, daqueles que vão morar nas mansões eternas. Vai ser um homem de muita experiência, porque ele teve muita luta contra Satanás. Ele se entregou às paixões, à prostituição, e ele pagou muito caro, né? Davi também era um homem de Deus, caiu várias vezes em pecado. A tentação veio e ele não resistiu. E levantou e seguiu em frente, obedecendo a Deus. Isso que é o importante. Caiu, não fica prostrado. Levanta e segue em frente. Então, Davi adulterou com a mulher de Urias e ainda armou uma cilada contra Urias. Mandou colocar ele no campo de batalha, no lugar mais perigoso que existia nas batalhas. Ainda mandou retirar a proteção dele e deixar ele sozinho lá no meio dos inimigos para que ele fosse morto. A intenção de Davi Davi teve medo de que Urias descobrisse o mal que ele fez e vingasse dele. Então ele sentiu na obrigação de consumir Urias. E ele deu certo os planos dele, né? Então, o justo pode cair, né? Como Davi caiu. Mas ele colhe também os frutos daquilo que ele plantou. Mas se ele levantar e seguir ao Senhor, ele recebe o perdão. Mesmo que Deus perdoe as pessoas, tem que ter em mente que Deus não retira as consequências, não. Mesmo que a gente arrepende e pede perdão a Deus e Deus perdoa, ele paga o preço. Certa vez, 2 fazendeiros descombinaram um com o outro, e todos os 2 eram homens que tinham família, muitos filhos, e um acabou matando o outro por causa de brigas. E aquela mulher que ficou viúva com os filhos, e a família dele também, ele foi preso, a família dele também sofreu as consequências. Depois dele preso, ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. E Deus perdoou ele. Mas só que o homem que ele matou não ressuscitou. A mulher continuou sendo viúva. E os filhos cresceram sem pai, na maior dificuldade. A família dele também perdeu ele, que ele ficou preso. Mas ele arrependeu dos seus pecados. E Deus perdoou, mas as consequências do mal permaneceu. Então esse aí é o que acontece, né? As pessoas pecam, mesmo que elas se arrependem e se salvem, elas vão sofrer as consequências do pecado. É o caso de Davi, que adulterou com a mulher de Urias, mandou matar Urias, e ele também sofreu demais as consequências, colheu os frutos do pecado dele. Mas uma coisa é certa, Davi aguarda a ressurreição dos mortos. Ele é um cidadão do céu, foi resgatado pela graça de Cristo. Então nós temos que ter em mente que a nossa salvação é mesmo que a gente caia no pecado, a gente pode ser salvo, né? Judas Iscariote caiu no pecado e não levantou mais.
Judas era um homem que não era um homem de Deus. Judas era filho de Belial. Judas, o Deus dele era o dinheiro. Ele amava o dinheiro. Era um homem cobiçoso, avarento. Era ladrão. A Bíblia fala que Judas era ladrão. Ele roubava aquelas migalhas que punha lá na sacola. E não tinha amor verdadeiro a Deus. Esse tipo de pessoa cai no pecado e não levanta mais. Mas as pessoas que é temente a Deus, mesmo que ela caia, ela não fica prostrada. Amós 9:9 diz assim: porque darei ordem para sacudir a nação de Israel. Existe a nação de Israel material, física, e existe hoje a nação de Israel espiritual, que são aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Essas pessoas serão sacudidas, diz lá em Amós 9:9, assim, e darei ordem que sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Sem que caia voluntariamente na terra um só grão. Sem que permaneça caído na terra, né? Então, a gente aí que a gente que ama a Deus e procura servir a Deus, essas pessoas vão ser guardadas e protegidas. Diz lá em Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aquele que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Essas pessoas, se ela cair, ela não ficará prostrada. Agora nós vemos aí pessoas caindo porque quer. Eu falo aqui do primeiro mandamento. As pessoas estão aí negando o primeiro mandamento voluntariamente, deliberadamente negando o primeiro mandamento, aceitando uma doutrina da Trindade que é contrário à Bíblia Sagrada, tá fazendo guerra, pisando o primeiro mandamento para exaltar a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento, para defender a religião que a pessoa segue, colocando a religião acima da Bíblia. Essas pessoas que estão caindo dessa forma aí, elas não levantarão mais. Se você é uma pessoa que está aí, desobedecendo o primeiro mandamento, para defender a doutrina pagã da Trindade, você sai o mais rápido possível desse buraco, porque você não levantará mais. E a gente tem que fazer de tudo para não perder a vida eterna, porque essa vidinha aqui na Terra, ela é curta, ela é passageira, ela é improvisória, ela não traz conforto nenhum, não traz esperança, não traz nada. A única coisa que a gente espera desse mundo é a velhice, junto com a velhice, as fraquezas físicas dos órgãos, do cérebro, dos olhos, dos dentes, tudo vai caindo aos poucos e a gente tem nada para aproveitar. Então, se a pessoa veio a esse mundo e não foi salvo, melhor seria se nunca tivesse nascido.